espírita deve dar dízimo? Aquilo que as outras religiões fazem, né, que dão 10% do que ganha. Isso é válido, não é válido? Está em pecado, não está? E as outras religiões que dão dízimo? Elas estão certas, estão erradas? Como é que funciona isso, Sérgio? E aquela história do dai de graça o que de graça recebeste? Como é que fica essa... Tá uma confusão danada, né? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. E você vai ouvir coisas aqui que provavelmente você nunca ouviu falar, para você entender cada coisa, cada detalhe sobre dízimo. Então presta bem atenção aí no nosso Minutos de Espiritismo, tá certo? Bom, o que vem a ser o dízimo? O dízimo, ele vem da palavra hebraica eser, que quer dizer 10. Então é do latim décimo e veio para o português com o nome de dízimo. Muita gente fala, se não der o dízimo você está em pecado, você não é cristão e aquela coisa toda, né? Mas olha só, você sabe como apareceu o dízimo? O dízimo, ele veio, e eu vou ler aqui, ele veio não como um valor em dinheiro. A primeira coisa é essa, não veio nada como dinheiro. E ela veio, na verdade, em colheitas de plantações agrícolas. Quando, lá em Israel, houve a implantação de 12 tribos em Israel e que foram para Jerusalém. E dessas tribos, eram 12, 11 tribos receberam terra, menos a tribo dos levitas. Por isso é que consta em Levítico, né? Então, o que acontece? Havendo isso, todo mundo tinha terra. 12 tribos com terra plantando, se sustentando. Tiveram que se mudar para Jerusalém. E aí falaram, só tem terra para 11. Uma tribo vai ficar sem terra para plantar. Vai morrer de fome? Não. Combinou-se então que as outras tribos dariam 10%, tá, do que ganhou, a 10ª parte. Seria destinado aos sacerdotes e aos levitas, que eles auxiliavam os sacerdotes cuidando do templo e das cerimônias. Então, o que acontece? O dízimo surgiu nessa situação. Ele veio como um costume judaico. E aí, quando Judas Macabeus ele reconquistou Jerusalém, chamou o povo hebreu de volta. Falou, pessoal, já reconquistamos aqui Jerusalém, pode voltar. E aí, os levitas não acompanharam. O levita, ele ficou mais ou menos, eu agora estou recebendo aqui o meu. Eu vou ter que voltar para eu plantar de novo, para eu ter que dar... Não quero não. Mas aí, ó, já foi uma opção deles, tá certo? Então, o que acontece? Os levitas não acompanharam. E com os levitas ficando de fora, automaticamente o dízimo ficou extinto. Acabou o dízimo. Ninguém mais fez essa parte do dízimo. Veja, nesse vídeo aqui eu não estou querendo criticar ou falar mal de religião. Cada um tem a sua crença, tem a sua observação, mas eu estou falando de fatos históricos. Então, o que acontece? Na nossa visão, na minha visão, se acabou o dízimo e tem as religiões, igrejas que cobram, dando a ideia, né? O cara se sente numa culpa danada, fica com medo de ser punido por Deus, né? Que se não colaborar, está em pecado com Cristo. Não vou aqui julgar essas atitudes, mas o que eu posso te dizer, primeiro, o dízimo sequer era cristão. Ele veio antes de Cristo, não tem nada a ver com Cristo. Ele nem era cristão, era judaico. E quando ele foi extinto, né, por ele ter sido extinto, alguém pode se sentir em pecado porque não está cumprindo essa, entre aspas, obrigação? Um monte de gente acha que isso é cristão, que é de... Não tem nada disso. Tem nada disso. Então, o que acontece aí? É a gente entender
que como uma obrigação, não é bem por aí. Se as religiões cobram e falam, aí é outra história. Eu já vi igreja cobrando dízimo agora até em Bitcoin, aquela moeda da internet, né? Até em Bitcoin agora estão aceitando dízimo. Mas por outro lado, a gente já estudou também no Espiritismo, não se pode agradar a Deus e a Mamon, né? Onde Deus é a parte espiritual, Mamon é a parte material. Tem aquela história do dai de graça o que de graça recebeste, né? Mas é muito importante a gente compreender uma coisa. Como é que a instituição, seja ela a igreja, seja ela a casa espírita, como é que ela vai pagar as contas dela, hein? Como é que ela vai se bancar? Eu tenho certeza que a companhia de luz, de água, de internet não vai cobrar isso em bônus hora. Bônus hora é aquela moeda de caridade lá do plano espiritual. Não vai. Vai cobrar em dinheiro mesmo. Em real, em dólar, em euro, onde quer que esteja. Então, as casas precisam sim arrecadar. Mas espera aí. Não necessariamente colocando que ela vai estar em pecado com Deus, que vai ser punido, que vai ser... A visão espírita não enxerga dessa maneira. Ok? Então fica muito claro. E na hora do dai de graça o que de graça recebeste? Vamos lá, vamos entender aí também isso. O dai de graça o que de graça recebeste, ele vem muito no seguinte: eu quero um passe magnético. Eu aprendi isso com a mediunidade que eu recebi. Eu vou dar esse passe, não, olha, 10 reais um passe magnético. Não, não faz sentido. Eu quero que você faça uma prece, 50 reais uma prece. Não, a prece ela veio de graça, eu aprendi isso de graça. Eu quero uma psicografia. Eu já vi casos de cobrarem psicografia e tinha até preço. Psicografia do filho, 50 reais. Psicografia da mãe, 100 reais. Psicografia da sogra, R$1,99. Não sei porque a da sogra era mais barata, não sei lá. Já vi coisa desse tipo. Pera aí, isso veio pela mediunidade, ela veio gratuita. Então esse tipo de serviço, entre aspas, ninguém deve cobrar. Agora, eu posso dar um curso na casa espírita ou online, eu posso atender como terapeuta, posso fazer isso, eu posso fazer venda de livros. Hoje em dia já não é mais livro, hoje em dia já é tudo mais pela internet. Eu posso criar um bazar, alguma coisa para arrecadar. E posso também aceitar uma doação voluntária, não obrigatória. Não obrigatória como dízimo, que será... Por quê? Porque é importante sim aquela casa arrecadar, seja através dos idealizadores ou até os trabalhadores da casa ajudar, mas não necessariamente como uma obrigação financeira. O cara não pode, tudo bem. Essa é a questão. Agora, vem um outro ponto também, que aí muita gente fala, viu, tem que, não pode ter dinheiro, não pode querer ganhar dinheiro, porque tá lá, não se pode agradar a Deus e a Mamon. Pera aí, vamos entender o seguinte: agradar a Deus e a Mamon, onde Deus representa a parte espiritual, Mamon representa a parte material. Mamon, ele representa o apego à matéria. Ninguém aqui vai ser hipócrita, desculpa o termo, como eu vejo na maioria dos lugares. Não pode ter dinheiro, não pode. Como assim não? Você está assistindo esse vídeo graças a quê? Ao celular que você tem, ou a televisão que você tem, ou ao computador que você tem. Isso foi comprado com o quê? Com dinheiro. Você tem uma internet que ela é paga com o quê? Com dinheiro. Você tem uma casa, um aluguel, a comida, a conta de luz que é pago com o quê? Com dinheiro. Então como assim? Eu vou trabalhar sim para ter o meu dinheiro, né? Porque eu tenho as minhas contas, as minhas despesas, e nós vivemos num mundo material. A questão do Mamon é o apego à matéria. Eu vou dominar a matéria. Eu tenho meu dinheiro e meu dinheiro eu uso de uma maneira saudável. Eu uso para eu ajudar na casa espírita, eu uso para fundar uma casa espírita, eu uso para praticar o bem, eu uso para doar uma cesta básica e eu uso para mim também, como não?
O que questiona-se aí é o apego. É o apego. Ah, meu Deus do céu, se eu ficar sem dinheiro, como é que fica e tal, aquela coisa toda? Aí o negócio complica. Essa é a questão. A gente trabalhar o nosso lado espiritual, isso é o agradar a Deus, onde eu tenho as coisas materiais. Se um dia eu perder elas, tá bom, tá tranquilo, daqui a pouco eu recupero. E aí eu recupero de novo, também tá tranquilo, sem ter aquele apego. Quantas pessoas que têm um dinheirinho, ou que têm um trabalho, e que fica pegado àquilo, fica quase que escrava daquele trabalho, ou daquele dinheiro, ou daquele bem. Aí sim é o agradar a Mamon, que não é válido quando a gente estuda na doutrina espírita. Eu vou depois comentar em outros vídeos, eu vou montar uma palestra inclusive sobre isso, que vai dar para entender melhor. Mas quanto ao dízimo, ficou bem claro essa questão? Essa parte do dízimo veio lá como algo judaico, dos hebreus, foi extinto. Então é por isso que o espírita não cobra dízimo. Se você quiser colaborar com algo, uma cesta básica, um alimento, 1 quilo de alimento não perecível, ou até mesmo alguma quantia em dinheiro para ajudar nas despesas da casa espírita, muito bem-vindo, mas jamais como uma obrigação. Se você não pagar isso, você vai ter um monte de obsessor se você não pagar. Não. Se em algum lugar você já ouviu isso, se alguma casa espírita disse isso para você, que se você não pagar, o obsessor vai atrás de você, sai dessa casa espírita. Pode sair dessa casa espírita. Porque ela está fazendo algo totalmente errado. Não tem nada a ver com parte espiritual ou com punição de Deus ou algo desse tipo. Você dá, se você pode, se você entende que vale a pena ajudar, não vai pesar tanto no teu orçamento, bacana. É uma caridade, é um gesto de caridade. Jamais como um gesto de obrigação. E aí você pode dar 1%, 10%, 50%, é o quanto você quiser. Enfim, aí não tem problema. Mas nunca como uma obrigação. É claro que às vezes você vai ter um compromisso. Sérgio, eu posso ajudar aqui com R$50 todo mês. Ah, tá bom. A casa espírita vai contar com aquilo ali. No dia que não puder, você já avisa para ter o seu planejamento. Mas o dízimo como obrigação, ou pior, como algo cristão, não é cristão. É judaico, como a gente viu lá atrás. E pior ainda, como aquele que não dá ser punido, não. E se as outras religiões fazem isso, olha, aí sim é um débito kármico deles. Com o que eles estão falando, pode ser até por ignorância, por eles não conhecerem realmente a origem do dízimo, como você acabou de entender agora. Tá certo? Minutos de Espiritismo todo domingo no nosso canal. Se você se interessa por assuntos desse tipo, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado sempre que eu colocar um vídeo novo. E aqui, todo dia tem vídeo novo. Cada dia é um tema diferente. Combinado então? Por hoje é isso. Fique com Deus e amanhã tem mais vídeo para você. Tchau, tchau!